Olá, seja bem-vindo ao podcast Ergonomistas de Alta Performance. Nesse podcast, nosso objetivo é levar para você, o profissional que se interessa por ergonomia, estratégias, técnicas, métodos que possam facilitar o seu caminho, que possam encurtar o seu caminho rumo à alta performance. E no episódio de hoje nós vamos falar onde é possível trabalhar com ergonomia. Onde trabalha esse profissional? Vamos lá? É isso aí, pessoal. Vamos começar nosso bate-papo. Para quem não me conhece, eu sou Thiago Pegatin, sou professor, sou ergonomista. E antes da gente falar especificamente onde você pode trabalhar com ergonomia, vamos dar dois passos anteriores e pensar o que você está fazendo para poder trabalhar com ergonomia. Tá legal? Primeira coisa, dentro disso que a gente falou, o que você faz para ser um ergonomista, será que você primeiro já tem uma capacitação mínima para começar na área? E eu estou falando aqui especificamente porque nossa audiência ela é formada por fisioterapeutas, por engenheiros de produção, engenheiros de segurança, por técnicos de segurança do trabalho, enfermeiros, professores de educação física, terapeutas ocupacionais. Enfim, nós temos uma série de profissionais que lidam diariamente com a área de segurança do trabalho e muitas vezes começam a desenvolver os trabalhos, né, de ergonomia por conta de uma demanda interna da empresa, um cliente que pediu para poder realizar um laudo ergonômico, né, o famoso laudo da NR17, e esse profissional começa realmente a se aventurar na área e eu reforço que é importante que você vá realmente para o campo de batalha. Agora, é importante que você tenha um mínimo conhecimento, a gente já falou isso em alguns vídeos, para que você possa começar da maneira certa, né? Para que você não se queime já não queime na largada o seu trabalho em ergonomia. É importante conhecer as leis, é importante conhecer justamente essas áreas de atuação, né? Onde a gente pode desenvolver. E aí, com uma capacitação, com um aprendizado, por mais que seja rápido, por mais que seja breve, nós temos condições de melhorar demais a nossa atuação. Então, eu aconselho fortemente que antes de você entender especificamente onde estão as demandas, né, que é o que a gente vai tratar especificamente nesse vídeo, que você saiba, né, conheça essa área. Por exemplo, conheça o que é uma análise ergonômica do trabalho, conheça, por exemplo, o que a gente pode fazer num serviço de gestão em ergonomia, o que a gente pode acompanhar, o que a gente pode oferecer para a empresa, que a gente consiga, por exemplo, integrar o nosso trabalho aos programas de qualidade de vida que a empresa já desenvolve ou que ela venha a desenvolver. Então, é importante que nós possamos entender qual a integração da ergonomia, por exemplo, com a ginástica laboral, a integração da ergonomia com os programas nutricionais da empresa, o que ela faz em relação ao bem-estar das pessoas, tem uma íntima relação com isso. Mais ainda, conhecer essas relações de trabalho com o SESMIT, né? Com os profissionais de segurança, de saúde da empresa, qual a relação, por exemplo, né, com a medicina do trabalho, quando os funcionários retornam de um afastamento, o que a gente pode fazer, né, para poder dar esse suporte. Então, é interessante que a gente possa entender todas essas possibilidades para que a gente consiga oferecer, né, quando a gente vai prospectar o nosso cliente, quando a gente vai buscar esse nosso cliente, a gente possa oferecer de acordo com uma demanda específica. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Recentemente, nós tivemos um caso, né, de um cliente que nos solicitou justamente esse apoio para os funcionários que estão afastados, né? Então, a pessoa tem uma doença ocupacional, né? Tem um problema lá de saúde qualquer, ela se afasta da empresa. Quando ela retorna, ela faz um exame de retorno ao trabalho. Normalmente isso está a cargo do médico do trabalho da empresa e da equipe de saúde. Mas quando esse funcionário vai voltar para o posto de trabalho, é preciso que nós que a gente tenha conhecimento de quais são as dificuldades desse posto de trabalho, quais são as necessidades biomecânicas. Então, se esse cara teve, por exemplo, um afastamento por conta de um problema de coluna, e a gente coloca ele já nesse primeiro momento para fazer uma atividade de levantamento de cargas, em que exija flexão de tronco, ou atividades de empurrar e puxar cargas excessivas, né, com cargas pesadas, provavelmente essa pessoa vai ter um agravamento da sua doença.
E aí nós podemos ter complicações judiciais, essa pessoa pode se afastar novamente do trabalho. Então, o papel do ergonomista, nesse caso, é justamente permitir que essa integração aconteça, que esse funcionário tenha condições de retornar ao trabalho mais tranquilamente e, desse modo, nós temos um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho muito mais efetivo, tá? Então, esse é só um dos exemplos de uma área, por exemplo, que não é tão comum nós encontrarmos o ergonomista. Muitas vezes o ergonomista só pensa que o trabalho dele é a análise ergonômica do trabalho, é fazer o laudo, né? O famoso laudo que não existe. E desse modo ele deixa passar essas oportunidades, né? Esse trabalho integrado com a saúde do trabalho da empresa, a medicina do trabalho, é muito importante, tá legal? Mas vamos falar especificamente das demandas, né? Onde, né, nós podemos buscar prospectar os nossos clientes em ergonomia. Eu diria para vocês que a grande demanda dos profissionais de ergonomia, ela parte das indústrias. Geralmente, nas indústrias, nós encontramos tanto a maior parte dos profissionais que são contratados pela empresa no formato CLT, quanto as demandas para a prestação de serviço dos empreendedores, né, dos empresários da área de ergonomia. E eu digo mais, né, algumas empresas hoje, algumas indústrias, alguns ramos de atividade, é muito difícil que você não encontre um ergonomista. Então, se a gente pegar, por exemplo, a área de abatedouros, né, os frigoríficos, eu diria que a menor parte das empresas hoje não tem um ergonomista. Talvez uma ou outra você vai encontrar que não tenha, mas tal a demanda, tal a necessidade desse profissional, é comum que a grande parte dessas indústrias tenham um profissional de ergonomia. Outra área que é muito forte a presença do ergonomista, na maioria das empresas você encontra o profissional, são, por exemplo, nas montadoras. Tá? As montadoras já têm normalmente, né, já tem um programa de ergonomia de mais tempo, muitas vezes com vários profissionais trabalhando nessa área, tem um grupo de trabalho, muitas vezes tem os comitês de ergonomia, e é uma área um ramo de atividade que há bastante tempo já demanda esse profissional. E assim por diante, grandes indústrias, dificilmente você vai encontrar apenas um ergonomista. Você vai encontrar um grupo de ergonomistas, você vai encontrar comitês de ergonomia para que possa dar conta da demanda da empresa. Senão, uma pessoa sozinha não consegue fazer todo o trabalho de gestão dentro da empresa. Tá legal? Então, normalmente, nas indústrias, mesmo não só as de grande porte, né, as de médio porte, de pequeno porte, nós temos uma demanda importante e por vários fatores. Primeiro, justamente por conta das demandas internas da empresa, seja relacionado à movimentação manual de cargas, ao trabalho repetitivo, enfim, as questões biomecânicas, ou muitas vezes pela questão externa, né? Porque as indústrias têm um grau de fiscalização bem importante, têm um grau de fiscalização maior, muitas vezes, do que outros setores, e aí surge a necessidade de ter essa documentação. Outro motivo, né, que leva as indústrias a buscarem o serviço de ergonomia, buscar o seu serviço. Muitas dessas, mesmo pequenas indústrias, médias indústrias, elas buscam as certificações, né? ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000. E se eu tenho, por exemplo, uma certificação em saúde e segurança do trabalho, que muitas vezes eu atendo um grande cliente, né? Eu tenho que exportar meu produto e esse cliente exige que eu tenha essas certificações. Então, se esse cliente, por exemplo, ele tem a ISO 45001, que é a certificação do Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho, é muito provável que esse cliente tenha o trabalho de ergonomia sendo desenvolvido, né? Porque um dos requisitos legais, né, para a certificação, um dos itens legais, é que você atenda a toda a legislação, e a NR17 é um item legal. Então, portanto, a empresa deverá ter esse laudo específico, né, análise ergonômica do trabalho. Tá legal? Então, em geral, nas indústrias nós encontramos uma demanda bem importante, tá? E é uma demanda que ainda falta no mercado de trabalho. Nós não temos profissionais suficientes para poder atender essa demanda. Outra demanda importante, um pouco menor, mas também importante, é no setor de serviços.
E aqui no setor de serviços, nós temos um crescimento exponencial nos últimos anos. Seja nas áreas, por exemplo, de telemarketing, né? Empresas que trabalham com cobranças, empresas que trabalham com vendas via telefone, seja na área de construção civil e tantas outras, né? Do setor de serviços. Essas áreas normalmente demandam muita mão de obra. O setor de serviços ele contrata muitas pessoas. Então, uma empresa da área de telemarketing, né, ou que faz os serviços, por exemplo, de cobrança, de vendas, ela demanda uma quantidade de pessoas muito grande. E nós temos algumas regras específicas, inclusive para esse setor, né? Nós temos um anexo da NR17 que é específico para essa área de telemarketing. Se a gente pegar a construção civil, também é uma área que nós temos uma demanda um pouco menor ainda de ergonomia. Quer dizer, as empresas buscam menos isso ainda, mas em termos de necessidade, é uma das áreas em que mais se precisaria realizar ações direcionadas, né? A área de construção civil demanda um trabalho muito pesado, né? Um trabalho bem manual, com bastante risco presente na atividade de trabalho, não só de ergonomia, mas de acidentes e outros tantos, né? Riscos ambientais. Então, é uma área que ainda é carente, né, dos serviços de ergonomia, mas que tende a crescer muito nos próximos anos, né? Até para adequação de novas tecnologias, né? Hoje o trabalho é feito manualmente, daqui a alguns anos alguns trabalhos serão feitos por uma máquina, serão feitos por um equipamento. Então é importante que o ergonomista também entenda que ele pode participar desse processo de mudança das empresas, ele pode participar desse processo de transformação. Inclusive, as ações que melhor são recebidas, né, pelas empresas, pelos trabalhadores, são essas ações focadas nessa gestão de mudança. Quando você trabalha especificamente com um projeto, né, com a concepção, e a gente já vai falar logo na sequência sobre isso, em geral os resultados são muito bons, tá? São muito interessantes. E nós temos uma demanda menor na área de comércio. Na área de comércio, nós temos principalmente uma demanda da parte de supermercados, que é um misto, né, de comércio com a área de serviços, mas, em geral, os supermercados eles demandam, né, o profissional de ergonomia, seja para atender o anexo específico da NR17, né, de checkout de supermercados, mas também para grandes lojas, né, grandes redes, isso é uma realidade. Como disse, a área de comércio ela tem uma procura menor pelo ergonomista, pelo profissional de ergonomia, mas tem boas ações que nós podemos desenvolver lá. Não só pensando na questão biomecânica, pensando na questão realmente de melhora das questões físicas, mas também na questão cognitiva, né? Se a gente pegar a questão cognitiva desses trabalhadores, é importante que isso seja trabalhado, seja em forma de treinamentos, capacitação, enfim, é importante que a empresa tenha cuidado com isso, e aí o ergonomista é um dos profissionais que pode auxiliar nesse sentido. E para finalizar, algumas áreas de interesse que podem estar relacionadas tanto a um quanto a outro setor, e aí independe, né? Mas que são áreas muito interessantes e têm crescido muito nos últimos anos. Uma delas, por exemplo, é a área de perícia e de assistência técnica. Qual que é a diferença, né? Quando existe uma ação judicial, né, então um funcionário teve uma doença, por exemplo, um distúrbio lombar, um problema no ombro, nas mãos, enfim. Ele vai para a justiça buscar os seus direitos, né? Ele vai fazer uma reclamação alegando que aquela lesão foi gerada no trabalho. E a empresa, por sua vez, né, na sua peça de defesa, na sua tese de defesa, vai dizer que aquela lesão não é relacionada ao trabalho. E aí o que acontece? Isso vai para uma questão judicial. Isso vai ser decidido na justiça. Então, na justiça, o que vai acontecer? Primeiro que a empresa vai contratar um assistente técnico. Então, você pode ser um profissional dentro da empresa que faz essa assistência técnica ou contratado para isso, e você vai fazer um relatório, uma avaliação para determinar se existe nexo técnico, né, realmente entre a lesão que o funcionário apresenta com as atividades que ele desenvolve na prática de trabalho. E a outra parte, né, o funcionário vai alegar que aquilo foi relacionado ao trabalho. Quando isso chega na mão do juiz, muitas vezes o juiz não tem
argumentos técnicos suficientes para poder decidir, né? Então, o que ele faz? Ele faz uma nomeação de um perito, né? E esse perito vai para dentro da empresa para poder elaborar o seu laudo técnico, né? Demonstrando se há ou não nexo entre a atividade de trabalho e a lesão desenvolvida. Então, essa área de perícia e assistência técnica é uma área muito interessante, é uma área muito rentável, inclusive, financeiramente é muito boa, e é basicamente, né, o que você precisa é basicamente o conhecimento de ergonomia, né, de análise em ergonomia, para determinar as questões da atividade. Legal? Para estabelecer uma relação entre o funcionário faz e aquele quadro que foi desenvolvido, aquela doença que foi desenvolvida. Outra área que ainda é muito carente de profissionais são os pareceres, né? Seja um parecer para um produto ou seja um projeto, né, de concepção. Então, o que acontece é que assim, nós temos a maior parte das ações de ergonomia, elas são desenvolvidas de maneira reativa, né, corretiva. Então, já existe uma situação de trabalho em andamento e aí eu vou desenvolver uma ação, eu vou corrigir aquela ação propondo, né, algumas melhorias. Quando a gente faz isso no projeto, na concepção, em geral o resultado tende a ser muito melhor, porque aí já nasce com os conceitos em ergonomia. Então, um projeto de um posto de trabalho, você pode e deve, né, opinar sobre, por exemplo, a altura da bancada, sobre o espaço de trabalho, sobre como deve estar disposto nessa bancada de trabalho os equipamentos, quais as distâncias, né, adequadas para buscar esse equipamento. Então, o ergonomista tem muito a contribuir nessa concepção de postos de trabalho. É muito importante, né, a participação, e isso a gente quase não vê. É muito raro quando a gente encontra, mesmo uma empresa que tem um trabalho de ergonomia já de muitos anos, que já tem uma equipe de ergonomia, muitas vezes não chama esses profissionais para fazer parte desse projeto de concepção. E é um erro, né? Porque o profissional muitas vezes já está ali, tem o conhecimento necessário, mas é por isso que eu disse lá no início do vídeo, né? É importante que a gente tenha esses conhecimentos para poder oferecer. E as empresas, né, perdem uma oportunidade imensa de já começar. Não que não vá ter problema, né? Você vai reduzir a possibilidade desses problemas. Pode ser que eles aconteçam, né? Na atividade real das pessoas sempre demanda, né, ajustes. Isso é normal que aconteça. Mas é importante que nós estejamos preparados já desde a fase de projeto. E em relação ao parecer de produto, né, que eu comentei, muitas empresas, para colocar um produto no mercado, uma cadeira, por exemplo, para colocar um documento dizendo que ela atende a NR17, que ela atende às NBRs, né, próprias de ergonomia, ela muitas vezes contrata um profissional de ergonomia para elaborar um parecer técnico. E aí esse profissional vai fazer avaliações, por exemplo, vai verificar qual é o grau de ajuste dessa cadeira, né? Quais são os níveis de ajuste, se ela tem a borda, né, e o assento conforme a NR17, se o assento ou os braços da cadeira são ajustáveis, são reguláveis, e aí ele emite um parecer dizendo que o produto atende às necessidades da NR17 e da NBR 13652, 13666, enfim. Aí você tem as normas específicas, seja para cadeira, para mobiliário, enfim. Tá? Então, é uma área também ainda carente, né? Mas que tende a ter mais demandas num futuro próximo, aí, justamente por conta da necessidade de mercado. Muitas empresas hoje, para comprar um produto, né, quando já tem um trabalho de ergonomia, muitas vezes o ergonomista já pede que nas compras futuras você atenda não só a NR17, mas essas NBRs também. Então, a empresa vai pedir para o seu fornecedor esses laudos, né, comprovando que os equipamentos atendem a essas normativas. E aí você cria uma demanda também nessa área de ergonomia, tá bom? Então, eu acho que basicamente é isso, pessoal. Como eu disse, o foco hoje era entender essas demandas, né, onde você pode trabalhar com ergonomia, mas também entender que para começar a trabalhar com ergonomia, é importante que tenha esse conhecimento prévio, que tenha um conhecimento de base, para que você possa começar da maneira correta. Tá legal? Então, se você ficou aqui comigo até agora nesse vídeo, né, se você me aguentou falar até agora, eu peço que você compartilhe esse vídeo, né, manda para os amigos,
Se gostou, deixa um gostei aqui embaixo. É importante para a plataforma entender que esse vídeo também é interessante para mais pessoas. E a gente vai ficando por aqui. Deixa um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau!